Olá, você do canal ITV. Hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro, temos aqui mais uma entrevista para você muito bem informado e conectado a informações. Hoje, falando um pouco do vereador Rodrigo, ele que é de Antônio Gonçalves, inclusive na última eleição, lá o terceiro candidato mais bem votado naquele município. E hoje fala um pouco para a gente aqui sobre os seus trabalhos lá à frente do município como vereador. Rodrigo, muito obrigado, seja muito bem-vindo à ITV. Inicialmente, conta para a gente quem é o vereador Rodrigo de Antônio Gonçalves, para o pessoal do Senhor do Bonfim e também outra região de abrangência conhecer um pouco. Bom dia a todos, bom dia Donato, obrigado pelo convite aí para a ETV, né? Pelo convite para essa entrevista. Eu sou natural de Salvador, né? Nasci em Salvador, depois de morar aqui em Bonfim, quando meu pai, Dr. Orlindo, virou comandante da cidade. Minha mãe mora aqui há muito tempo, Dora Celeste, que é presidente da OAB. Nossas raízes familiares são de Antônio Gonçalves, mas a gente tem uma relação muito próxima com o Senhor do Bonfim. Estudei aqui em Bonfim, depois fiz faculdade de Salvador, em computação, depois me mudei para Brasília, onde trabalhei na área, nas empresas do mercado, telecomunicações e banco. Depois ingressei no Banco do Brasil, nos últimos 8 anos, e depois voltei, né, porque sempre foi um sonho político, de entrar na carreira política, né, tive essa vontade de participar do legislativo, participar das atividades do meu município, Antônio Gonçalves, do Piemonte, da Bahia, do Brasil, né? O meu interesse por política sempre foi constante, desde muito novo. Estudei ciência política na Federal de Brasília. Aqui estou fazendo Direito, 6º semestre, por enquanto ainda vinculado à Faculdade de Mackenzie em Brasília, mas com o fim da pandemia devo transferir ou para cá, para Bonfim, ou para Juazeiro, para FACAP, para concluir o curso. E último ano, um ano difícil, um ano que tivemos pandemia, um ano que fazer política, ingressei na política oficialmente como candidato o ano passado, sempre participei, que meu pai já foi candidato algumas vezes, tios vereadores, né? Tem um tio vereador, meu tio Braulo falecido, foi vereador, o Mano também foi vereador, então a gente sempre esteve envolvido ali com a política. E foi um ano difícil de fazer política porque mudou tudo, né? A gente tinha a expectativa de comício, de palanque, e isso não aconteceu, a gente tem que fazer aquela vida restrita, casa a casa, perguntar às pessoas se queriam receber uma visita. Então foi uma campanha difícil, mas deu certo. Eu tive uma votação expressiva, votação praticamente 500 votos, que é muito voto para Antônio Gonçalves, né? Pra você ter uma ideia, em Bonfim, um vereador se elege com 1.000 votos, ou até menos. Antônio Gonçalves, você tem que ter 500 votos, um município que tem somente 6.000 eleitores. Então, proporcionalmente, é muito mais difícil se eleger Antônio Gonçalves. Mas fui vitorioso, feliz com minha vitória e feliz em poder estar ajudando não só Antônio Gonçalves, como toda a região. Na verdade, um mandato bem exercido, ele influencia toda a região, né? Um prefeito que trabalhar bem na cidade influencia outro prefeito, né? Porque ele é cobrado, o prefeito de Senhor do Bonfim está trabalhando bem, e você está fazendo o que aqui? O vereador também. Então, muito feliz por estar aqui, muito feliz por estar exercendo o mandato de vereador. E falando agora do mandato de vereador, Rodrigo, como tem sido esses seus trabalhos com a pandemia, esses praticamente 8 meses, completando agora 9 meses do seu como vereador lá em Antônio Gonçalves, o que o senhor pode destacar de trabalhos do senhor, juntamente com os seus colegas e principalmente o trabalho pessoal em prol da população? Antônio Gonçalves é um município pequeno, então a Câmara de Vereadores tem poucos recursos, então a gente não tem um gabinete, né? Nós não temos uma assessoria, nós não temos individualmente, eu não contrato ninguém para me auxiliar. Então tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer com meus próprios recursos, usando o próprio salário de vereador. Então, se eu quiser contratar um advogado para entrar na competição, eu tenho que gastar do meu bolso. Se eu quiser contratar um contador para analisar um projeto de lei, uma LDO, eu tenho que dar do meu bolso. Porque, na verdade, a Câmara de Vereadores de Antônio Gonçalves não tem recursos para manter gabinetes individualizados. O trabalho de vereador, ele é um trabalho de fiscalização da lei, fiscalização do trabalho do prefeito e de ouvir a população, né? Porque o vereador, na verdade, todo o legislativo, tanto municipal como estadual como federal, ele é a voz do povo, é a primeira voz. Na verdade, quem representa o povo, realmente, é o legislativo, porque ele tem um contato direto com a população. É ali onde você se identifica realmente com o político. Porque às vezes você não tem opção para prefeito, você tem 2 candidatos, às vezes você não gosta de nenhum dos 2, você é obrigado a votar. Para o legislativo, você tem muitas opções, você realmente vota em quem você se identifica, ou ideologicamente, ou por causa de um povoado, ou por causa de um bairro, né? Então, é realmente ali onde tem contato com a população. Então, certamente os vereadores são muito demandados. Vereador,
está acontecendo isso, está faltando remédio. Vereador, a estrada está ruim. Vereador, a educação está ruim. Tal colégio não está funcionando bem. Então, chega para nós, vereadores, e nós vamos à Câmara ou levamos via ofício para o prefeito para dizer: prefeito, isso aqui não está funcionando bem. E até para explanar a situação para o resto da população, porque às vezes a população também não está sabendo o que está acontecendo, né? O pessoal está no povoado falando de Antônio Gonçalves, de São João, não sabe o que acontece no Brejão. O do Brejão não sabe o que acontece na Jiboia. Então o vereador faz esse papel também de trazer informação e passá-la para a população, né? Esclarecer as deficiências, né? Elogiar quando acerta também, né? Na verdade, trazer informação e fiscalizar. O vereador é um fiscalizador do Estado, né? É isso. E como fiscalizador, a gente sabe que existe avaliação, como se disse, depende muito o poder legislativo, o poder executivo. E avaliando a administração do atual prefeito, como o senhor tem visto aí esses meses iniciais de mandato lá em Antônio Gonçalves? Como eu disse, a prefeitura de Antônio Gonçalves ela é muito pequena. Não tem muita margem de execução. Não existe margem. Então, o que a gente tem que fazer lá, Antônio Gonçalves, como foi feito em outros mandatos anteriores, é o básico. É o básico. Antônio Gonçalves não tem espaço para grandes obras municipais, não tem espaço para grandes execuções, grandes contratos. Então, o que é que o prefeito tem que fazer? Como já foi feito por ex-prefeitos da Itinga, doutor Irene, Roberto, é focar saúde, educação e segurança pública. Esses pontos são essenciais. Focando nesses pontos, o município funciona e a população fica contente, né? O que nós estamos vendo é que o prefeito ainda não conseguiu acertar isso ou entender, talvez por não querer repetir, é difícil de entender as ações anteriores, ou manter, porque o time que está ganhando não se mexe. Apesar de ter ganhado a eleição, esses setores da população, esses setores do Estado, do município, eram premiados. A educação de Antônio Gonçalves é a melhor IDEB da região, Piemonte. A saúde também, né, por 5 anos seguidos. Então, o que te vê hoje é uma mudança muito grande, uma deficiência na saúde, né? Uma deficiência na educação. A gestão não funciona, mas o que parece é que o prefeito se focou em coisas muito grandes. Por exemplo, o contrato de gasolina de combustível de Antônio Gonçalves de 2 milhões. Será que realmente o Antônio Gonçalves tem condições de pagar 2 milhões de combustível? A última gestão do Roberto, no ano sem pandemia, foi 1,8 milhão. Como é que no ano de pandemia, que os carros estão parados, a educação está home office, nós temos 2 milhões de contrato? Né? Por que o Antônio Gonçalves precisa de 3 contratos de advocacia, cada um de 100 mil reais? O Antônio Gonçalves tem esse tamanho, tem essa burocracia para precisar de 3 contratos? Eu entendo que não. Então, há uma dificuldade, vocês percebem a dificuldade de gestão do prefeito. Espero que ele acerte, espero que ele consiga acertar o ponto, acertar a mão, colocar o município no eixo. Hoje o que nós vemos é um município que não está bem, né? Não está bem. A iluminação é falha, a limpeza é falha, a educação tem falhas, a saúde tem falhas. E não que isso não possa ocorrer, porque é impossível você gerir o município. Em nossa casa nós falhamos, né? Nós não conseguimos acertar em tudo. Não é na prefeitura que você vai acertar em tudo. Tanto os ex-prefeitos, tanto de Bonfim vai errar, como de Campo Formoso vai errar, como de Pitobaçu vai errar. Mas a gente tem que focar no acerto. Então, assim, se tem uma coisa funcionando, o mínimo que temos que fazer é mantê-la funcionando. Já está funcionando. Então, por exemplo, a saúde. A saúde tinha um quadro ótimo, questão do Roberto, quadro municipal. O prefeito entendeu que aquelas pessoas não serviam mais, contratou pessoas de fora, de Campo Formoso, de outras regiões. Mas você entende que a saúde precisa de pessoas que conhecem a população, conhecem os povoados. Por exemplo, nós tivemos muita dificuldade com a pandemia em vacinar, estamos tendo, porque as pessoas que estão lá não conhecem o município, não fazem uma busca ativa. Por quê? Porque não conhecem, são moradores de Campo Formoso. Se você andar hoje em Antônio Gonçalves, pela prefeitura, pela Secretaria de Saúde, você vai ver placas de Campo Formoso. Você já imaginou se o prefeito de Bonfim contrata pessoas de Campo Formoso? Ou o prefeito de Campo Formoso contrata pessoas de Bonfim? Se a população ia aceitar? Com certeza não. Com certeza não funcionaria. Então, Antônio Gonçalves tem que valorizar os seus servidores, a sua população, os seus técnicos. Antônio Gonçalves tem enfermeiros competentes, tem psicólogos competentes, tem todo o quadro, tanto que era um quadro local. E hoje não é mais. Isso é muito ruim para o município, porque isso é uma evasão de renda no final, né?
Porque se você mora em Bonfim e trabalha em Antônio Gonçalves, você mora onde? Você mora aqui, você vem para cá, você compra o pão na sua padaria daqui, não na de lá. Se você mora de aluguel, seu aluguel é aqui, não lá. Então isso é uma vazão de renda. A renda está invadindo da cidade. A prefeitura já é pequena, com pouco orçamento. E ainda tem pessoas que moram fora, não que não possa ter de fora, às vezes a cidade não comporta, não tem profissionais adequados, não é o caso. Então nós vemos assim, falhas que não existiam acontecendo. Rodrigo, a gente sabe, você citou as dificuldades, ser vereador, município pequeno, a verba é pequena e também esses problemas. Mas o senhor tem tido uma preocupação em tentar, de certo modo, fazer sua parte e solucionar alguma deles. O que o senhor tem feito para tentar melhorar essa questão da situação de Antônio Gonçalves em setores? O que a gente fez é denunciar. O que a gente faz é denunciar. Hoje mesmo eu tenho reunião com o meu advogado, à tarde, para levantar os pontos, os problemas. O problema de nepotismo é grave. Antônio Gonçalves, muitos parentes do prefeito contratados, muitos parentes do secretário, que também é ilegal, né? E nós vamos levar essa pauta para a justiça. O presidente Bolsonaro aprovou uma lei que impede aumento de salários até 2022, e nós tivemos aumento de salários na prefeitura, nós vamos aumentar a comunidade de segurança para que eles devolvam esses salários, quer dizer, não poderia ter aumento de salário, o secretário tem que estar recebendo um valor, o prefeito também, na Câmara também, né, de vereadores. Então, a gente vai fazer esse resumo, nós vamos levar aquilo que a gente fala, a gente traz para o prefeito, traz na Câmara de Vereadores, ou fala aqui na entrevista e o prefeito resolve, a gente precisa judicializar, porque isso é um custo para o Estado. Mas aquilo que a gente sente que o prefeito deixou passar, já citei o nepotismo umas 5 vezes na Câmara, não resolveu. Então, a gente chega num ponto que a gente precisa ir para a Justiça decidir se aquilo realmente é legal ou não. Então, o trabalho do vereador, o meu trabalho é esse, eu vou fiscalizar, apontar a falha, um indício de falha. Porque, às vezes, eu posso dizer que aquilo não é nepotismo, mas você pode entender que não, que está tudo bem. Né? Então, eu vou levar esses nomes dos parentes do prefeito, dos parentes dos secretários, para a Justiça, para dizer, isso aqui é nepotismo? Se for, eles vão tirar. Se não disser que está ok, parabéns para o prefeito. E outros casos, contratos gigantescos, vamos levar para a Justiça também, porque já falamos também. Então, o trabalho é esse, a fiscalização para a prefeitura, não é para se sentir pressionada, mas saber que tem alguém fiscalizando. A população sente essa falta. Tanto que quando eu vou à Câmara, que eu passo os áudios para a população, eu repasso, né, nos meus grupos, nos grupos de WhatsApp ou no Facebook, a população comemora, parabéns, é isso aí. Não só os meus eleitores do prefeito. Eleitores do prefeito falam, é isso, o trabalho é esse. É isso que tem que ser feito. A população se sente feliz quando sabe que tem alguém que está não batendo palma para o prefeito, mas está fiscalizando. Porque esse é o trabalho do vereador, né? Trazer as demandas da população e fiscalizar. Rodrigo, falando agora da conjuntura, você se mostrou bastante dentro da conjuntura estadual e nacional. Como você tem avaliado a política, já que a gente vê que hoje os pequenos municípios eles têm muita influência da política nacional, como também da política nacional. Na política estadual, a gente falando de eleição, né, que estamos perto da próxima eleição, nós vamos ver provavelmente a eleição mais difícil dos últimos 20 anos, né? Nós temos aí o grupo de Jacques Wagner com Rui Costa, Otton e o vice, governador, muito forte, mas temos o Assemineto com um mandato realmente muito elogiado em Salvador e muito forte, que tem uma tradição política muito grande. Então, provavelmente, nós estamos indo para uma disputa mais difícil aí da história da Bahia, dos últimos 20 anos, pelo menos, que as últimas eleições foram decididas em primeiro turno, praticamente, né, todas. Se eu não me engano, todas as últimas quadras. Paulo Souto antes também ganhava em primeiro turno sempre. Então, provavelmente, dessa vez não teremos a eleição em segundo turno, que vai depender muito de como vai se comportar o PP, o PSD, que são a base. Se o PSD e o PP e o PT ficarem juntos, a eleição é muito difícil para o Assemineto. Mas se houver alguma mudança desses partidos, do PP principalmente, que já sinalizou em algum momento com o Lira, que é deputado federal, uma vinda para o lado do DEM. Mas, esses dias, o João Leão, que é o vice-governador do PP, já disse que vai ficar na base. Então, realmente vamos ter uma disputa muito difícil, muito dura, bonita, porque, na verdade, isso é um ponto importante, com muito respeito. A eleição na Bahia é sempre muito tranquila, todo mundo aceita o resultado. Né? O próprio ACM Avô, quando perdeu, no susto, o Paulo Souto perdeu para o Jacques Wagner, aceitou a eleição. Depois, inclusive, né, ajudou a governar.
Então, isso é muito bom na Bahia, esse diálogo, né? O governador conversa bastante com a Semineto. Existe um diálogo, uma convergência de interesses, tanto que Salvador mudou muito. Mudou muito porque tanto o Estado como o município trabalham em prol da população. O metrô que estava parado há quantos anos, quantas décadas, né? Desde Ilício da Mata, aquele metrô, né? Desde daquele radialista José, também tentou construir e não conseguiu. Então, uma coisa que saiu pela convergência de interesses. Da política nacional, também vejo assim. Eu vejo que nós temos eleição também muito dura. Talvez, na minha opinião, os dois políticos mais carismáticos da história recente do Brasil, Bolsonaro e Lula. Essa disputa deve ficar lembrada por muito tempo. E aí já temos uma diferença, né? Uns ânimos muito acirrados, o que é ruim. Nós temos que valorizar a democracia, valorizar o voto, valorizar a decisão do povo, aceitar a decisão do povo. Hoje nós estamos aí com inflação superaquecida, 7%. Nós estamos aí com falta de energia, as pessoas passando fome, uma pandemia, ainda estamos numa pandemia. E vemos que o debate foi por direção de que se a eleição é fraudulenta, se não é fraudulenta, se a urna é confiável. Óbvio que a urna é confiável, eu sou formado em ciência da computação, sou formado em ciência política. Eu posso dizer que a urna é confiável, ela é testada, ela é aberta para teste, há prêmios, né? O TSE paga prêmios altos para quem conseguir burlar a urna. Então, isso é aberto como em qualquer empresa de software. As empresas de software, as grandes, Google, Microsoft, elas fazem isso, Facebook, elas abrem os computadores e dizem, se você conseguir invadir aqui, você vai ganhar $1 milhão, R$1 milhão. Então, isso é feito, o TSE também faz isso. Nós temos que confiar nas urnas. O voto impresso não é a saída, até porque já é impresso. No final, já é impresso o resultado. Já existe um resumo. Agora, imagine se a gente fosse recontar os votos. Para que ter urna eletrônica se eu precisasse recontar os votos? Porque, obviamente, se eu pedir a eleição, eu digo, não, eu quero que conte. Não adianta nada ter urna eletrônica, porque eu teria que sair recibo a recibo contando. Então, não faz muito sentido, a urna imprime um resumo. Se houvesse fraude, naquele mesmo momento ali que imprime, você perceberia. Eu sou candidato a vereador. Eu sei que eu tenho quantos votos eu tenho naquela urna. Se fizeram votos, eu sei que as pessoas votaram em mim. Então, você percebe. Os políticos que estão aí, deputados, senadores, o próprio Bolsonaro já foi eleito 5 ou 6 vezes nesse sistema, os filhos também. Então, não é hoje que as urnas vão se tornar um problema. Então, nós temos que confiar no processo, confiar na justiça, confiar que o sistema funciona, e realmente funciona, e vamos ter uma eleição dura. Como eu falei, são os políticos mais carismáticos desde 88. Tivemos eleições difíceis, mas com políticos não tão carismáticos. Dilma versus Aécio, que foi vencida por 3 milhões de votos. Apertado por geral, por quadro geral, né? Quando ele ganhou o primeiro turno algumas vezes, Lula ganhou com folga, geralmente, 10 milhões, 12. Bolsonaro ganhou com folga agora na última eleição, com 10 milhões. Mas nessa eleição, Lula versus Bolsonaro, teremos a eleição que vai entrar para a história do Brasil, a eleição mais dura, e decide um pouco do rumo do Brasil, né? Um pouco do que o brasileiro quer. O brasileiro quer o discurso do Bolsonaro, não olhando aqui quem é certo ou quem é errado, eu quero o discurso do Lula, né? Então, assim, é uma decisão. A população vai decidir em que rumo vai seguir e vamos só esperar o resultado, confiar nele e não vamos duvidar do resultado, né? Vamos aceitar que a democracia... Não vamos brigar por causa da política, né? Eu sempre falo isso, que a gente não deve brigar por causa da política. A gente tem que disputar a política, disputar os interesses em prol do município, da população, mas sempre lembrando que aquela pessoa que está do outro lado não é seu inimigo, né? Não é seu inimigo, é uma pessoa que, inclusive, pode estar do seu lado amanhã, né? Porque a conjuntura muda, os interesses mudam, né? E a gente tem que sempre estar pensando que em prol da população. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Sinta-se à vontade, quiser complementar o que foi perguntado, suas considerações para o pessoal de Antônio Gonçalves, os nossos internautas, pode sentir-se à vontade. Queria agradecer o convite da ITVE, agradecer a população de Antônio Gonçalves pelo apoio, todo dia nas ruas, todo dia na Câmara, as pessoas me param e agradecem o trabalho. Isso é muito bom, você sentir que a população reconhece seu trabalho. É muito bom você falar e ter o resultado, a mudança. Por exemplo, cobrei o contrato de parceria com o Hospital São Francisco,
na sequência o prefeito fez. Então isso é bom, que às vezes a prefeitura consegue impulsionar o resultado, né? Você consegue fazer diferença. Eu entrei na política para poder fazer a diferença. Um pouco, né? Porque cada um faz um pouco, né? Em seu papel, mas eu entrei na política para fazer um pouco da diferença. Me sinto fazendo essa diferença, me sinto feliz fazendo essa diferença. E agradecer. Tony Gonçalves, minha cidade, Senhor do Bonfim, que eu tenho muitos vínculos, né? Estudei aqui, minha mãe mora aqui. Região, Pão Formoso, pessoal de Jacobina, conheço toda a região. Agradecer a população, os povoados do meu município. Não vou citar aqui, senão depois vai ter ciúmes. Mas todos os povoados que eu ando muito, né? Convivo muito com a população. E é isso. Mais uma vez, obrigado. E até a próxima, né? Muito obrigado, vereador Rodrigo Antônio Gonçalves, falando sobre o seu mandato, a política regional, nacional, e também não poderia deixar de falar um pouco do município e seus trabalhos à frente como vereador. Donato Costa, com as imagens de Peterson Rogel, aqui para o programa Bonfim Notícias.